Imagina um ringue com 3 pontas, em cada uma delas um peso pesado de cada parte da ficção, todos com força bruta na casa das dezenas ou até centenas de toneladas. E um dos lados, o herói, entre aspas, mais amado e temido do planeta Terra, Capitão Pátria Homelander. Legal, vamos ver vocês. Eu amo vocês. No outro lado, o cozinheiro mais forte do mundo, Sandy Perna Negra de One Piece. Olá, meu amor. Vamos, bela dama, sorria para mim. Eu não sei se seria capaz de aguentar tal visão. Estando ao seu lado, eu seria pirata. Seria um demônio. O meu coração será qualquer coisa que você quiser. E na última ponta, o gem mais poderoso que existe, Diamante Rosa, Steven Universo. Temos que ser maiores. Então vamos nos fundir. Nós 4 agora. Então está decidido. É hora de formar a Obsidiana. Aoba, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente, mais nerdístico, o tipo de papo que todo mundo gosta, né? A boa e velha porradaria, né? Lembrando, o objetivo aqui é calcular com base em feitos as capacidades físicas e juntar isso com os fatores não físicos apresentados, como experiência, habilidade em combate ou inteligência para chegar a uma conclusão lógica de quem é mais forte, sem clubismo, até porque eu adoro todos esses personagens, né? Para me ajudar com todos os cálculos necessários, eu trouxe o meu bom e velho amigo ChatGPT e nós juntos vamos calcular e avaliar os seguintes atributos físicos: força. Quanto o personagem consegue erguer usando em consideração o levantamento terra. Velocidade. Qual é a velocidade máxima que o personagem alcança, baseado em feitos, é claro. Na maioria das vezes, o personagem em questão não consegue lutar nessa velocidade que ele alcança, assim como o Usain Bolt dificilmente conseguiria lutar enquanto está a mais de 40 km por hora, né? Resistência. Quantas toneladas de impacto um ataque teria que ter para começar a causar qualquer ferimento no respectivo personagem. Lembrando de novo, alguns personagens não têm tantos feitos que podem ser calculados, então o máximo que eu vou poder fazer é perguntar ao ChatGPT sobre as características dos personagens. Eu vou mandar a seguinte pergunta para o ChatGPT: me diga quais são as seguintes características físicas sobre o personagem, né, com base em feitos, se possível, e faça um resumo no fim, sobre tudo que eu acabei de falar aqui para vocês que tá aparecendo aí na tela. E eu vou mandar essa mensagem perguntando sobre todos os personagens. Os feitos terão prioridade na escolha caso o personagem tenha feitos calculáveis que sejam diferentes do que o ChatGPT disse. Capitão Pátria. Além de ser o que eu menos conheço entre os três, é quem pelo visto tem menos feitos, então o que o ChatGPT falar vai valer. Resumo do ChatGPT. Força, aproximadamente 30 a 50 toneladas em um levantamento terra baseado em feitos como destruição física e combate. Velocidade, velocidade de voo estimada em Mach 1 a Mach 2, que no caso é entre 1.200 e 2.400 km por hora. 3. Resistência, capaz de resistir a impactos de 30 até 50 toneladas antes de começar a sofrer ferimentos significativos. A maior parte dos feitos do Capitão Pátria provavelmente está na HQ, mas eu não li a HQ, né? Só assistir. Mesmo perguntando pro ChatGPT ou pesquisando, não dá para descobrir nenhum feito dele. Provavelmente os seus maiores feitos são lutar contra outros personagens, mas como não tem como calcular exatamente isso, então vai ficar por isso mesmo que o ChatGPT disse, tá bom? O que já é extremamente absurdo, né? Sandy. Ao contrário do Capitão Pátria, o Sandy tem muitos feitos que podem sim ser calculados, mas vamos ver o que o ChatGPT diz sobre ele. Força, aproximadamente de 20 a 50 toneladas em um levantamento terra, com chutes possivelmente aplicando força superior. Velocidade, velocidade estimada em torno de Mach 1, 1.200 km por hora, podendo ser maior em curtos períodos como o Skywalk. Resistência, impactos superiores de 20 a 40 toneladas seriam necessários para começar a causar danos significativos, especialmente após sua modificação genética. Feitos de força, seu maior feito de força foi com certeza na luta contra o Queen, onde com um chute ele arremessa o Queen a vários metros de distância. Mas para saber quão forte foi esse chute, temos que saber quanto pesa o Queen. Queen tem 6,12 metros de altura. Isso quer dizer que ele é 3 vezes maior do que um ser humano normal. Mas o peso dele não é só 3 vezes maior, porque temos que considerar que se a altura aumentou, a largura e o comprimento aumentaram igualmente. Um humano 3 vezes maior pesa 3 vezes 3
3 vezes 3 o peso de um humano comum, ou seja, 27 vezes 75, que dá 2025. Olhando para o Queen, dá para perceber que ele tem sobrepeso, mas como não tem como calcular isso, vamos deixar para lá. Bom que dá para manter o Sanji com o pé no chão, arredondando para baixo a sua força. Queen ainda estava na sua forma híbrida no momento do chute, o que quer dizer que ele estava muito maior e mais pesado do que o normal, mas como não tem, ou pelo menos eu não achei nenhuma informação oficial que falasse o quão grande ou pesado ele é na sua forma híbrida, eu poderia tentar chegar em uma média entre o próprio Queen e o animal da sua fruta, o Brachiosauro, mas nada afirma que o seu peso seria realmente essa média, então vou usar apenas o peso normal dele, tendo em mente que eu tô diminuindo e muito a real força do Sanji fazendo isso. Para derrotar o Queen, o Sanji precisou dar um chute nele que o jogou a vários metros de distância. Eu poderia tentar calcular o tamanho da ilha de Onigashima para calcular a distância que o Sanji arremessou ele, mas pelo visto a ilha não tem medidas oficiais e tem muita inconsistência nas escalas do objeto em One Piece, o que dificulta muito esse tipo de cálculo. Então vamos para o básico. Claramente existe mais de 100 metros nessa imagem que vocês estão vendo, certo? Fora o fato de que o Queen já está no ar por muitos metros antes de sair da ilha. Além disso, ele também atravessou várias paredes que diminuíram a distância máxima que ele alcançaria. Mas como não dá para calcular qual seria a sua distância máxima, vamos no que concordamos, 100 metros. Isso é garantido, novamente diminuindo e muito a capacidade do Sanji. A partir daí, é só pedir para o ChatGPT calcular quão forte seria o impacto que arremesse alguém de 2 toneladas a 100 metros e quanto uma pessoa com essa força conseguiria erguer em um levantamento terra. De acordo com o ChatGPT, a força média do impacto do Sanji foi de aproximadamente 1,25 meganewtons ou 125 toneladas, aplicada em um curto intervalo de tempo. A eficiência em um levantamento terra costuma ser menor do que a força máxima gerada em combate. Uma estimativa conservadora seria que esse personagem poderia erguer entre 80 a 100 toneladas em um levantamento terra, considerando a explosão muscular necessária para o golpe e a diferença na aplicação de força. Então temos a força do Sanji. Agora vamos para velocidade. Na própria luta contra o Queen, o Sanji se moveu tão rápido que não dava nem para ver ele. Isso não dá uma velocidade exata, mas nos dá uma base. Para alguém se mover rápido o suficiente para não ser visto, a velocidade tem que ser maior que a capacidade do olho humano de registrar e processar movimentos. Isso de acordo com o ChatGPT. Mesmo assim, depende da distância que a pessoa observada está do observador. Não entendeu? Então aqui vai uma breve explicação. O olho humano percebe movimentos em frames por segundo, FPS, como um computador. A média de quadros do olho é por volta dos 60 FPS. Dividindo 1 segundo por 60, você percebe que cada quadro é capturado a cada 16 milissegundos. Ou seja, para o Sanji se mover tão rápido a ponto de não ser visto, ele teria que se mover todo o local que o Queen está olhando antes do olho do Queen capturar um frame, em 16 milissegundos. Para calcular a velocidade usando isso, depende da distância do Sanji em relação ao Queen. Se ele estiver a 10 metros, por exemplo, de acordo com o ChatGPT, o campo de visão horizontal a 10 metros de distância é aproximadamente 35 metros úteis, com a visão periférica contribuindo marginalmente até 113 metros. Se considerarmos que o Sanji estava se movendo na horizontal a 10 metros de distância, ele teve que atravessar 35 metros em 16 milissegundos. Aí é só calcular. Lembrando, não tem como dizer a quantos metros o Sanji ficou do Queen, mas é plausível imaginar que ele ficou até mais longe do que 10 metros. Então a velocidade do Sanji é de 2.187,5 metros por segundo, ou 7.875 km por hora. Resistência. Acredito que o maior feito de resistência do Sanji foi ter levado um golpe de espada do Queen direto no pescoço, que não chegou nem a arranhar ele. O que precisamos é calcular a força de um humano do tamanho do Queen e quanto impacto teria aquele golpe, levando em conta que foi por uma espada, que concentra o impacto em um ponto muito fino. De acordo com o ChatGPT, a força do golpe com a espada de alguém do tamanho do Queen seria de 14,5 kN. Agora é só perguntar ao ChatGPT o quão resistente tem que ser alguém para receber um golpe desse e sair completamente ileso, e pedir para o ChatGPT fazer o cálculo para transformar isso em toneladas de impacto. De acordo com o ChatGPT, a força máxima em um ponto pequeno que o Sanji precisaria aguentar é de 1,5 toneladas de força, que distribuídas no corpo é de 15 toneladas de força ou mais. Mas tenhamos em mente que a resistência do Sanji nunca foi realmente testada. Nessa luta contra o Queen mesmo, depois que ele desbloqueou, entre aspas, o seu real poder, ele ficou completamente ileso, mesmo depois de golpes diretos como esse da espada. A força e velocidade do Sanji em feitos são maiores do que o ChatGPT disse, mas a resistência está bem próxima. Resumo: força, o Sanji conseguiria erguer de 80 a 100 toneladas. Velocidade, 7.875 km por hora. Resistência, capaz de resistir a impactos de 15 toneladas de força ou mais.
Steven Universo, o resumo do ChatGPT. Força, levanta de 1 a 5 toneladas, baseados em feitos de combate e levantamento de grandes pedras. Velocidade, aproximadamente 30 a 50 km, com agilidade em combate, mas não super rápido. Resistência, pode suportar impactos de centenas de toneladas, mas pode ser ferido por golpes extremamente poderosos de adversários muito mais fortes. O Steven Universo foi com certeza o mais nerfado pelo ChatGPT, mas nós vamos corrigir isso. Força, o maior feito de força do Steven foi quando ele levantou o injetor da espinela no filme, esse que vocês estão vendo. Mas dá para calcular o tamanho dele de duas formas, usando as nuvens. O injetor consegue alcançar a altura das nuvens, e as nuvens mais baixas ficam abaixo dos 2.000 metros. Mas como não dá para dizer com certeza qual altura essas nuvens estão, vamos para outro método, usando o próprio Steven. Tudo que precisamos fazer é ver quantas vezes mais alto que o Steven o injetor é. Essa imagem tem 1.200 pixels de altura, e o Steven tem 20, ou seja, o injetor é 60 vezes mais alto que o Steven. E o Steven tem, de acordo com o que eu encontrei, 1,68 de altura, ou seja, o injetor tem mais de 100 metros. Vamos arredondar para 100 para ficar mais fácil. Agora eu vou enviar essa imagem para o ChatGPT para ele identificar o que é o morro e o que é o injetor, e falar para ele calcular o peso desse objeto, considerando que a parte rosa em cima provavelmente tem a mesma densidade de vidro, até porque quando aquilo quebra é exatamente como vidro, a parte rosa do centro com a densidade da água e a parte de baixo, que são as pernas, com a densidade do ferro. O peso total do objeto, de acordo com o ChatGPT, é de 36,18 milhões de quilogramas ou 36,18 mil toneladas. O movimento que o Steven fez para levantar esse objeto foi praticamente um levantamento terra mesmo. Além disso, ele fez isso enquanto teve seus poderes tirados pela espinela e antes de treinar com a Jasper, ou seja, ele provavelmente conseguiria erguer muitas vezes mais esse peso atualmente, mas vamos considerar só as 36 mil toneladas mesmo, para deixar mais justo para o Sanji, que também teve a força bem reduzida. Velocidade. O maior feito de velocidade do Steven foi ultrapassar a Jasper enquanto ela estava se movendo rapidamente. Pode não parecer muito, então vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Para calcular isso, temos que saber o tamanho da Jasper e quão grande ela é nessa forma. Quando comparamos a Jasper com a Garnet, que tem 2 metros e 30 centímetros, velocidade da Jasper, provavelmente 50 km por hora, pois ela atravessa 15 metros em 1 segundo, mas nenhuma informação é oficial, é apenas o que a gente consegue ver, né? O Steven passa por ela, fazendo ela parecer que está em câmera lenta. No mesmo tempo que ela se move uns 20 centímetros a 50 km por hora, ele atravessa 6 metros. Fazendo um cálculo básico, a velocidade do Steven é de 1.620 km por hora. Resistência. O Steven não tem muitos feitos de resistência realmente calculáveis. Seu maior feito foi resistir ao ataque da Diamante Branco, coisa que nem as outras diamantes foram capazes. Mas como isso não é realmente calculável e ele nunca foi realmente ferido ao ponto de se machucar de verdade, pelo menos não em Steven Universo Futuro, ele até leva algumas pedradas da Jasper, mas isso não chega nem a arranhar ele. Então eu vou levar em consideração o que o ChatGPT disse. Resumo: força, consegue levantar no mínimo 36 mil toneladas. Velocidade, 1.620 km por hora. Resistência, é capaz de resistir a impactos de pelo menos 100 toneladas. Quem é o mais forte? Depois de todas as análises, podemos usar os aspectos físicos e juntar isso com os outros fatores como experiência, habilidades de combate e poderes especiais e tentar imaginar quem é o mais forte. Olhando o resumo e as características físicas de cada personagem, fica bem claro que o Steven Universo é muito mais forte que o Homelander e o Sanji juntos, além de ser mais resistente também. Mesmo sendo mais inexperiente e lento e ser o único dos três que não pode voar, ele ainda tem muito mais habilidades que os outros dois, além de ser quem tem mais potencial, como deu pra ver quando ele treinou com a Jasper só por 3 dias e já multiplicou sua força, velocidade e resistência muitas vezes. Por segundo lugar, os poderes estão mais emparelhados. Sanji e Homelander têm força e resistência parecidas, com o Sanji sendo mais forte, porém menos resistente. Mesmo sendo muito mais lento, o Homelander tem visão de calor, além de super audição, que faz um paralelo bem interessante com o haki da observação. Mesmo assim, acho que não dá pra ele. O Sanji, além de ser muito mais rápido, é mais habilidoso e tem mais experiência em combate. Além disso, vale lembrar que eu diminui muitas habilidades dele para ficar calculável. Considerações finais. Todos esses personagens são impressionantes, mas é bem nítido depois de todos os cálculos que o Steven tá em uma prateleira diferente de poder, o que pode ser surpreendente para a maioria. O Sanji e o Capitão Pátria estão mais próximos de acordo com esses cálculos, mas o Sanji é um caso à parte. One Piece e muitos animes famosos não são bons em manter escala e a proporção. Nas cenas de luta do Queen e do Sanji mesmo, às vezes o Queen parece ter uns 6 metros de altura e às vezes parecia ter 40, e isso acontece com personagens, objetos e até ilhas, então fica difícil fazer os cálculos sem chutar os números ou sem dados oficiais da obra, como o tamanho oficial do Queen, que foi o único dado oficial da obra
palavra que eu usei para calcular a força do Sanji. Coloque nos comentários personagens que você acha que tem poderes parecidos e feitos calculáveis, claro, que eu faço mais vídeos desse. Lembrando, um personagem dos animes, outro de cartoons e outro em live action. E eu vou abrir mais uma vaga aqui, para personagens que não fazem parte de nenhum desses nichos, podendo ser personagem folclórico, de histórias reais como Sansão, Golias ou pessoas da vida real mesmo, como lutadores de boxe ou artes marciais. Como eu disse, todos os personagens têm que ter feitos calculáveis e estar no mesmo nível de poder. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou postar vídeos assim todos os dias, mas se esse vídeo der resultado, eu com certeza faço de novo. Por mais que demore para achar todos esses dados e fazer alguns cálculos que eu não consigo explicar pro ChatGPT, ainda assim eu me diverti muito fazendo esse vídeo, isso porque eu adoro porradaria generalizada de seres capazes de limpar cidades com um soco, né? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.